Quais são os segredos para você conquistar as suas asas? Que profissão será que é essa que eu tive por mais de 10 anos e que eu vou contar tudo nesse vídeo? Fica aqui que você vai realmente decolar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Esse aqui com muita emoção. Tô até a caráter para você que está aqui me vendo, né? Arrumei um cabelo, coloquei uma roupa até similar. O que será que eu fazia por 10 anos e que realmente marcou minha vida? Eu ajudo tantos profissionais a conquistarem as suas asas hoje. Quer saber? Então esse vídeo aqui é para você, já vou te contar. Mas antes, aproveita agora, curta, comenta e compartilha esse vídeo com mais pessoas para poder chegar aí a tantos profissionais que têm o sonho do quê? Da aviação. Sim, você tem o sonho de voar, de conquistar as suas asas, de entrar para esse mundo tão elegante, tão belo, tão viajador, né? Então, nesse vídeo eu vou contar tudo para você de como foi a minha experiência. Meu nome é Fernanda Costa, eu tenho aí muita experiência como mentora de carreira e orientadora profissional e atualmente ajudo futuros profissionais da aviação a entrarem nas companhias aéreas também. Isso é um dos cargos-chefes do que eu trabalho aqui hoje. Mas para eu chegar até aqui e estar fazendo o que eu faço, teve muita história e nesse vídeo eu quero contar para você como que eu conquistei aí as minhas asas. Primeiro de tudo aqui, eu quero contar que a minha história não foi um sonho de infância, né? Ai, querer voar foi um sonho para mim, eu sempre vi. Não. Eu sempre fui muito perdida na carreira, como eu trago muito nos vídeos aqui do meu canal, e principalmente, Bernardo, a gente está visitando todos os vídeos, né? Todos os vídeos. Mas principalmente, corta isso aí. A aviação entrou na minha vida num momento em que realmente eu estava bem perdida na carreira. E é graças à minha mãe, ela vai assistir esse vídeo, ela vai ver, ela que me indicou essa profissão. Então, eu sempre me emociono de falar de tudo isso, porque eu sempre fui muito perdida nas áreas profissionais, né? Então, com 19 anos, 17 ali, os meus colegas sabiam o que queriam de profissão e eu não. E aí, para mim, eu tentei algumas áreas, né? Estatística, fisioterapia, percebi que eu gostava da professora de matemática e não de estatística. Fui indo para diversas áreas, trabalhei com vendas, mas nunca me encontrei profissionalmente. E aí, um dia, minha mãe falou: filha, por que você não faz um curso de comissária? É tão bonito essas comissárias que passam. Falei, o que será que fazem, né? E aí eu até lembrei, quando eu era pequena, que já tinha viajado de avião. E aí, realmente, fui fazer o curso de comissária, me apaixonei, me encantei, foi incrível. E aí, no meu caso, depois que eu fiz o curso de comissário, eu demorei mais ou menos uns 2 anos para entrar na aviação. Fiquei num processo de stand-by, vou falar de tudo isso aqui para você. Fiquei num processo de espera até poder entrar e conseguir realmente conquistar as minhas asas ali. Então, essa espera foi bem desafiadora. Tive que me reinventar, tive que ter muito movimento para isso acontecer. Entrei na aviação, meu crescimento foi muito rápido, né? Já virei chefe, já virei instrutora, e aí eu vou contar tudo aqui para você nesse vídeo, tá? Mas como que iniciou, né? Como que inicia uma carreira de comissário aí para você que está querendo saber mais, e ao mesmo tempo eu vou contar um pouco da minha jornada aqui. Então, com 19 anos eu fiz o curso de comissário, com novas leis aí, pode ser que com o tempo não precise do curso, em outros momentos precise, mas existem as escolas de aviação que fazem, né, os cursos de comissário. Então, você vai até uma escola de aviação, faz o seu curso, pode ser que tenha na sua cidade, pode ser que tenha em outra. Eu falo de São Paulo, então eu fiz o meu curso, né, de aviação numa escola da Zona Sul de São Paulo. Foi muito bacana, só que era bem puxado, né, gente? Porque, assim, eu saía cedo de casa, eu saía às 5, 6 horas da manhã, mais ou menos, pegava o ônibus, atravessava a cidade, fazia meu curso todos os dias, das 8, acho que era até o meio-dia, voltava toda São Paulo, né, atravessava e trabalhava em loja de shopping das 2 às 10 da noite. Eu estudava nos intervalos, né, do meu café, da minha janta, e estudava de final de semana, tive que tomar falta na empresa para fazer sobrevivência na selva. Sim, durante o curso a gente faz, né, sobrevivência na selva, no mar, vai para rio, né, enfim, é bem legal. Foi bem desafiador para mim, e logo que eu terminei meu curso, isso foi mais ou menos ali em 2007 para 2008.
Quando eu terminei meu curso, as empresas estavam num boom de contratação. Então, me candidatei. Na minha época, o processo seletivo era um pouco mais demorado, né? Então, você se aplicava, você que enviava o seu currículo de papel, né? Você enviava o seu currículo de papel nas empresas aéreas, você ia até lá, ficava atualizando no site. Não era tão moderno que nem agora, que eu já conto para você como funciona. Mas eu ia até as companhias, eu colocava nos sites, e aí fui chamada na Gol, fui chamada na TAM na época, né, antiga, e a antiga Oceanair que tinha, né. Fiz o processo seletivo nelas, da Gol foi que eu avancei mais até a entrega de documentos, e a TAM também avancei, né, quase chegando ali ao final. E aí o que aconteceu? Quando eu fui até entregar os meus documentos na companhia aérea da Gol, ali eles falaram que o meu processo estava congelado e de stand-by. As outras companhias aéreas também disseram a mesma coisa, que estava tudo congelado. Isso foi mais ou menos em 2008, quando a gente teve uma crise. Com isso, meus amores, o que aconteceu? Eu fiquei congelada e esperando o processo seletivo. E aí eu falo para você que está na espera, você que está no processo seletivo, você que está querendo entrar na aviação, é assim mesmo. Quando as companhias contratam, muitas vezes todas contratam de uma vez, outras demoram um pouco mais. Então a gente tem que ter paciência e resiliência, principalmente nesse momento, porque é desafiador mesmo a aviação. E aí eu fui viver, é o que eu falo para vocês como mentora de carreira aqui. Eu fui viver, eu fui trabalhar numa clínica médica, eu fui fazer biomedicina, eu estava estudando, estava me desafiando, até que um dia eu tinha um Nokia pequenininho, bota a imagem de um Nokia aqui, produção, aqueles antigos. E aí, uma moça, né, do recrutamento de seleção me ligou, falando, Fernanda, é fulana da TAM, gostaria de te convidar para fazer todo o processo seletivo de novo, porque o teu processo caducou, né, então caduca quando passa muito tempo, né, já estava fazendo quase 2 anos. E aí eu falei, claro, né, bora lá. E aí fiz todo o processo seletivo de novo, gente, demora bastante, então fiz todo o processo, fase a fase. A minha primeira etapa na época era fazer uma redação, e tinha, né, os testes, e tinha a entrevista já com uma gestão. Depois tinha uma segunda fase que demorava para enviar e-mail, mandava e-mail. Depois dessa segunda fase era dinâmica em grupo e mais uma entrevista com a gestão. Depois dessa fase a gente tinha a prova de inglês, que era ao vivo ali com o professor de inglês, para você conversar em inglês. E aí, por último, tinha exame médico e depois a contratação. Na minha época, o treinamento demorava mais ou menos uns 3 meses, era bem longo e era bem militar. Então, no final da sala ficava sempre ali até uma psicóloga avaliando, os instrutores, era sempre muito tenso, a gente sempre estava muito impecável. A gente tinha até cheque de unha, cheque do cabelo aqui, nem tô tão arrumada, mas tinha cheque de tudo. Isso foi o que a aviação me trouxe, né? Hoje uma excelência de cuidado comigo mesma. Então a gente tinha que ter muito esse cuidado e o processo, né, durante o treinamento, são alguns meses, né, dependendo da empresa, você aprende tudo que você aprendeu na escola de aviação, mais específico para a aeronave que aquela companhia aérea está voando, né, então se é um Airbus, se é um Boeing, se é, né, outro tipo de aeronave, você vai tirar a sua carteira, a sua habilitação. Depois que você estuda um tempo lá dentro, né, quando você entra, você é o famoso CCT, você faz uma prova na ANAC para você poder entrar nessas companhias aéreas, né, tá ok? E lá dentro você vai fazer um cheque com uma avaliadora, a famosa examinadora ou checadora da ANAC. Essa profissional, ela vai te cobrar tudo ali que você aprendeu oralmente para ver se você sabe salvar um bebê, sabe as saídas de emergência, tudo ao vivo ali. E você passando, você ganha, hoje não é mais assim, né? Só que tem várias coisas que eu vou mostrar pra você. A sua carteirinha, né? Na época eu tinha essa carteirinha, né? Que era a minha CHT. Então aqui você ganha uma carteirinha, hoje é tudo online. E até os equipamentos. Então aqui tem os equipamentos que eu voava também. Né? Pequenininho, mas dá pra ver. Então você ganhava, né? Hoje é tudo online. Uma carteira, né? Até tem a mais moderna que teve depois, né? Que ficou essa daqui. Mais moderna essa, né? Então, hoje é tudo online e nem precisa mais. E aí, o que acontece? Quando você passa, né, lembrando que para você entrar na aviação precisa ter sua carteira internacional de vacinação, precisa ter passaporte, dependendo da empresa precisa sim de idioma, outras não e algumas sim, então fique esperto. É o que eu falo, não cabe na minha cabeça um comissário não falar inglês. Ele precisa falar inglês. E muitas pessoas me perguntam, nossa, mas precisa do idioma, Fê? Sim, precisa. Mesmo que às vezes não é obrigatório no início, mas, gente, você vai viajar o mundo, você vai viajar várias culturas, você não falar um idioma,
na minha cabeça não cabe, essa é minha opinião, é o que eu acredito, voei mais de 10 anos, então eu falo isso para você aqui, tá? Então, na época, né, quando eu entrei, depois dessa avaliação, você começa a voar com um instrutor. Então, meus primeiros meses foi voando com um instrutor, eu tinha aqui vários lenços, gente, vários, né? Que as empresas não olham que eu peguei. Então, você começa voando, né? Eu tinha o meu lencinho lá da companhia aérea que era vermelhinho, né? Então, eu voava como auxiliar. Fiquei muitos meses voando, né? Muitos anos, na verdade, ali, né? Voando como auxiliar. É assim que começa a carreira dentro da aviação, né? Então, você estuda bastante, passa por essa avaliação, voa com um chefe, esse chefe te direciona. E aí foram muitos desafios, né, gente, para mim, né? Dentro da Bernardo, sempre por aqui. Foram muitos desafios aí para mim. Eu era muito nova, eu entrei com 23 anos, então eu tinha sempre uma cara de mais menina, né? E com isso, foi muito difícil eu passar autoridade. Eu fui chefe jovem, né? A empresa estava crescendo e um pouquinho depois já, deu acho que quase 2 anos, eu já virei chefe. Aí já muda lenço, né? Muda lenço ou muda roupa, né? Sempre tem alguma coisa diferente. Então eu já virei chefe cedo e eu não esqueço do meu instrutor de chefe, que eu cheguei com o meu lencinho já, né, de chefe para falar com ele, cheguei com o meu lencinho de chefe, assim, e eu falei, ai, será que eu fico com lenço? Será que não? E ele falou, a partir de hoje você já é chefe do voo, né? E aí sim, comecei a minha jornada como chefe super jovem, que nem eu falei para vocês, e nesse processo, foi difícil para mim, realmente para eu trabalhar minha comunicação, trabalhar minha liderança. Eu liderava profissionais que tinham de experiência o que eu tinha de idade. Então, para mim foi bem difícil, mas nada é impossível, né? Os anos foram passando e aí as empresas aéreas sempre têm várias oportunidades para você crescer lá dentro, né? Então, como chefe, instrutor, eu recomendo você aproveitar, pegar, porque isso te ajuda a crescer como profissional, é o que fez a minha carreira, é o que me amadureceu, principalmente aqui fora, é o que histórias que eu tenho para contar. Então, pensa se eu tivesse ficado como auxiliar a vida inteira, né? Então, é legal a gente percorrer as diversas áreas que as empresas nos fornecem, principalmente a que você tiver aí atualmente, tá? E aí, depois de virar chefe, muitos anos, eu virei instrutora, onde eu ensino as pessoas ali em rota a voarem, principalmente você que vai entrar aos primeiros meses, né? Eu era instrutora. E depois disso, eu consegui uma vaga que é a famosa que eu contei para vocês de avaliador da ANAC, né? Então, ali, fui fazer o processo seletivo, bem desafiador, fiquei 7 dias estudando na ANAC, foi muito legal. Gente, muito conhecimento, é muito manual. A gente chamava de teto de vidro, né? Por quê? Porque você tem um respeito mesmo. Então eu andava, as pessoas, elas, examinadora, examinadora. Porque a gente está avaliando mesmo, não o tempo todo, né? Mas a gente realmente tem um cargo ali de excelência. É muito exemplo. Ser líder já é exemplo, né? Ser chefe, ainda mais examinador. Então foram experiências ótimas e lá dentro da companhia aérea ainda, eu aproveitei como eu já estudava um pouco de comportamento humano, que é o que eu faço aqui com você, né, no meu canal. Eu amava já essa área, isso me ajudava muito a fazer os cheques, as avaliações, tá? E aí eu comecei a realmente migrar um pouco mais lá dentro, né? Comecei a dar umas aulas, comecei a ir para as áreas de treinamento da empresa, comecei a colar na RH lá dentro, não trabalhei diretamente, mas teve até seleções de outras companhias que eu acompanhei para ver o processo seletivo. Então, eu mesma fui criando as minhas oportunidades, eu mesma fui levando até a empresa. Eu lembro que eu falei para um chefe, um líder meu, eu falei, olha, eu tô estudando inteligência emocional. E ele assim, traz pra gente, né? E eu trouxe, ele falou pra eu dar uma aula na aula dele. Eu não esqueço, foi muito marcante isso pra mim. E foi ali, quando eu pisei naquele palquinho, que eu tinha certeza que eu queria viver da minha vida, instruindo, ajudando e direcionando profissionais. E foi esse o motivo, que eu sei que você deve estar se perguntando, você não voa mais? Você é tão bom? Por que você saiu, Fernanda? Né? Eu saí porque realmente essa é a minha missão que eu tô aqui. E aí, quando veio a pandemia, eu aproveitei, pedi as minhas contas, realmente saí, abri minha própria empresa e hoje eu desenvolvo você como orientadora profissional. Então, meu maior diferencial para poder te ajudar a entrar na aviação é que, além de conhecer realmente a área, eu entendo realmente o perfil de um comissário. E qual que é um perfil de comissário aqui, né? Então, falamos um pouco de treinamento, das habilitações, né? Passaporte, carteiras de vacinação, documentação, ANAC. Quando você entra, lá dentro, né? São anos de muito estudo, que é importante. O perfil de um comissário, eu falo que cada companhia aérea vai ter os preferidos ali, né? No sentido do que eles querem, mas, no geral, precisa ser um profissional que passe segurança.
Um comissário de voo, ele é agente de segurança, então você precisa passar segurança, saber se comunicar, ter empatia, e o principal não é gostar de viajar, é gostar de pessoas, é gostar de servir, é gostar de ajudar. Você vai fazer 24 horas isso do seu tempo, você vai estar sempre ali ajudando, servindo, ouvindo, cuidando de primeiros socorros, cuidando de uma pessoa que perdeu um ente querido e está levando esse ente no avião, que às vezes é falecido, você vai cuidar de crianças, você vai cuidar de muita coisa. Vai cuidar dos colegas de trabalho. Então, é muita coisa que um comissário ele é responsável, né? Então, ele é um agente de segurança. Então, os avaliadores nas companhias aéreas, eles estão olhando isso. Se você passa segurança, uma postura profissional, se você sabe se comunicar, ouvir, entender, principalmente esses últimos anos, resolver conflito. O que mais tem é conflito, é gente estressada, é bagagem que extravia, é bagagem que não cabe, é voo atrasado. Tudo isso você vai ter que saber lidar. Então, se você hoje já tem experiência com atendimento ao cliente e vendas, isso vai te ajudar muito para entrar nas companhias aéreas, porque esses são os seus diferenciais. Na época, eu tinha pouco isso. Eu já tinha trabalhado com vendas em muitos anos em shopping e atendimento ao cliente numa clínica médica. Isso, com certeza, me ajudou para entrar ali na companhia aérea. E aí, como que funcionam os processos seletivos, né? Eu contei um pouco, né, do meu processo, mas hoje em dia é tudo online, né? Então, as empresas, elas vão trazer ali os processos seletivos nos sites, nas próprias companhias, no LinkedIn, e hoje em dia, infelizmente, é muita prova para fazer. Então, são muitos testes hoje de português, psicológicos, dedutivos, de raciocínio, você precisa entender até mesmo de geografia. Cada empresa tem o seu processo seletivo específico. Quero trazer um vídeo só sobre isso aqui, mas aqui é um geral para você já saber o que te espera para entrar na aviação, ou você que já está esperando aí durante o processo seletivo, tá? Então, são várias provas que a gente tem que fazer, principalmente online agora. Então, são testes psicológicos, psicotécnicos, né, comportamentais. Gente, a chave, além do conhecimento técnico dessas provas, é a parte comportamental. Como eu sou analista comportamental, eu falo, quando você se conhece, responder esses testes é muito tranquilo, porque se eu sei quem eu sou, se eu sei o meu perfil, eu falo para vocês, né, numa sessão comigo, se você tem esse perfil ou não, se vai dar certo a aviação para você, ali você responde com segurança, não precisa manipular, nem deve manipular esses testes, né? Isso só vai te prejudicar, você está enganando a si mesmo, começa por aí. E aí, depois desses testes, geralmente as empresas aéreas, depois, na segunda fase, elas têm dinâmica online, dinâmica presencial. O que é avaliado numa dinâmica ali que você já está de frente com o recrutador, né? Trabalho em equipe, sua comunicação, sua apresentação pessoal, a sua inteligência, o seu gerenciamento, o seu raciocínio, como você lida com pressão, porque tudo é pressão ali, né? Então, isso também já te ajuda. E depois você vai para fases mais individuais, né? Que é onde tem uma entrevista com uma gestão, com um RH, e ali sim eles vão cutucar aquilo que precisa tirar dúvida, né? Se você empreende, quem vai cuidar da sua empresa? Se você mora longe com seus filhos, quem vai ficar com seus filhos? Então, tudo eles realmente cutucam para saber se você está preparado. E olha, não pense mal do RH dos recrutadores, tá? Porque a função deles é essa. Pensa o seguinte, se eu contrato você para minha empresa, mas você está num momento de vida muito difícil, é um custo para eu te contratar e é um custo para eu te mandar embora, e fora a sua saúde mental que vai ficar abalada. Então, eu preciso ter certeza que esse é o melhor momento da sua vida e que realmente você vai ser incrível aqui no voo comigo, dentro da minha companhia aérea. E aí sim, a gente tem as provas de idioma, né? Então, dentro das provas de idioma, você tem ali uma entrevista online ou presencial, onde você tem que descrever figura, falar um pouco sobre você, falar de emergências. Então, num geral do idioma, também você vai passar por essa fase. Chegando quase no final, a gente tem os exames médicos. Então, por favor, se você gosta de uns negocinho diferente, ó, para agora, porque tem exame toxicológico, isso não é legal, tá? E aí, depois disso, vem uma carta proposta. O que eu recomendo? Jamais peça suas contas até chegar a carta proposta. Por quê? Eu pedi as contas quando eu estava esperando a Gol e fiquei desempregada. Depois até consegui um outro trabalho. Mas aí, né, a minha sorte é que eu consegui um outro emprego em seguida, porque era final de ano. Mas cuidado, tá? Peça realmente as contas, eles sempre avisam isso quando você for entrar realmente na companhia aérea.
Então fiz um apanhado geral de como é o processo, de como que é o meu, de como que foi a minha carreira lá dentro. E agora vamos trazer, claro, que eu sei que você está querendo saber de curiosidades e de bastidores, né? Como que é a vida realmente no dia a dia, tá? A vida de um comissário, realmente ele é mais solitário, por mais que a gente tenha os nossos colegas. A vida de um comissário, a gente fica longe, a gente aproveita, a gente come bem, a gente conhece culturas, a gente tem muita paixão pelo que a gente faz, a gente levar esses sonhos, né, como a gente fala, para os lugares, a gente poder servir e cuidar dos outros, e para isso a gente acaba às vezes deixando a gente de lado para cuidar dos outros. No fundo, isso é ser comissário também. É gostar de atender, de ter excelência, é gostar realmente de movimento, de não ter essa estabilidade de um escritório, por exemplo, né? Gostar muito de movimento. O mais importante aqui para você é cuidar da sua saúde mental, né? Então, faça exercício, se alimente bem dentro do possível. O comissário trabalha por escala, então não tem horário, mas você vai se adaptar, vai dar certo. Eu gostava bastante de trabalhar à noite, né? Eu funciono bem à noite, então madrugadas eram ótimas para mim. Voei internacional, voei em outros países. As minhas férias eu aproveitei bastante, viajei bastante o mundo. Então, sim, ser comissário, estar numa companhia aérea é uma honra, é muito bom. Desafios que você tem é isso: é a distância, é o cansaço, é muitas vezes a saúde, né? Porque é um ambiente muito insalubre. Então, tudo isso a gente tem que cuidar para você se preparar. E é o que eu falo, ser para ter. Comece hoje a se preparar, a sua postura, a sua comunicação. Eu não esqueço de uma cliente que eu conheci ela na caixa de supermercado. E ela estava sempre a mais bonita do caixa, os olhos delineados, um coque. Eu falei, nossa, você está sempre tão bonita, o que você faz além daqui, né? Ela falou assim, eu faço curso de comissária, é meu sonho. E por isso que ela era o ser para ter, ela já estava arrumada. Vários de vocês que eu atendo nas mentorias individuais para entrar na aviação, vêm todos arrumados já, até mesmo na sessão. É o famoso ser para ter. Se eu quero tanto aquilo, eu já me comporto como. Outra, né, dica aqui para você: demora. Pode ser que para você vai demorar alguns meses, pode ser que sejam anos. Então, durante isso, tenha uma vida muito boa, muito ativa, de muito crescimento. Isso vai fazer a diferença no seu processo seletivo. Pensa se você só ficou esperando o resto da vida. Isso traz um impacto muito grande para sua jornada. Então, tenha uma vida de movimento, de carreira, de crescimento. E isso vai fazer a grande diferença para você nas seleções. E para finalizar aqui, que vocês estão vendo que eu tenho umas coisas aqui, né? Então mostrei documentação para vocês. A cordinha do meu crachá eu guardei, guardei. Essa é uma fotinho antiga minha. Gente, aqui a gente colocava o voo, né? Então, é o POB que a gente chama, né? Então aqui você colava voo, data, matrícula, guardei. Guardei as fichas que eu avaliava vocês como examinadora da ANAC. Então, ó, uma avaliação da ANAC, uma ficha ao vivo aqui, todos os critérios que a gente olhava. Depois eu vou ver se o pessoal deixa mais pertinho aí para ajudar vocês. Coisas que eu trouxe, eu trabalhei na Copa, né? Então a gente tinha um lencinho diferente. Guardei plaquinha com o meu nome, guardei documentações, né, que eu tinha aqui também. Gente, guardei prendedor de cabelo e o meu relógio chiquérrimo. Eu adoro esses relógios, gente, melhor que o digital. Usa seu digital, mas eu gostava desse. Achei aqui um cartãozinho de segurança, ninguém precisa saber. A minha necessaire aqui a gente colocava aqui pinça, saca-rolhas e a luva, né, para proteger as nossas mãos no forno, né, quando a gente abre forno, era uma necessaire. E na época eu lembro que lançaram uma Suzy Aeromoça. E eu tive uma Suzy Aeromoça, também guardei. Tudo isso são memórias, são lembranças de uma vida muito bem vivida, de 10 anos de voo, de muita dedicação. Eu falo que eu saí com as portas abertas, né, porque eu dediquei até meu último dia. E se você quer saber como foi esse meu último dia, vou deixar o link aqui de um vídeo meu, que tá no Instagram e no LinkedIn. Foi assim que eu fiquei conhecida, das pessoas virem que fizeram uma homenagem para mim quando eu saí. E foi muito emocionante, já até de falar, já dá vontade de chorar. Os meus colegas fizeram do meu último dia, o meu último cheque, e foi muito bacana. Eu sou muito grata à empresa, sou muito grata à profissão, e espero que você também tenha se tocado aí, né, no sentido de sentimento, tenha te dado mais vontade de continuar, às vezes se você parou, se você desistiu. Não desista, vai atrás das suas asas, mas tenha uma vida muito gostosa até chegar a essas asas. Aproveite o processo, porque depois que você estiver lá dentro, outras coisas mais maravilhosas virão. Então, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma, te inspirado. Quer saber mais das minhas mentorias, cursos? Eu tenho um curso prontinho para você aprender tudo sobre aviação, que chama Pronto para Decolar.
Só acessar aqui embaixo, tem todas as minhas redes. E claro, vem falar comigo, que vai ser uma honra poder ajudar você a voar. E claro, como eu falo nos meus cursos, bora voar?